partir do verso 6. Nós vamos ler 2 versos. Esse é um texto que nós vamos voltar nele depois mais para o final, mas eu gostaria que você ficasse com ele marcado aí na sua Bíblia, porque é importante que a todo momento nós vamos pensar esse texto. Aos que são da escola de pregadores, hoje eu trago uma palavra temática, tá? Uma palavra temática, vocês vão entender mais um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos lá, Isaías 55, versos 6 e o 7. Eu vou ler na NVI, tá? Na versão NVI. Talvez você tenha uma outra versão aí. Não tem problema, acompanhe na versão que você tem. Vamos lá. Diz assim o texto: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Grifa a palavra busquem, não sei como que está na sua Bíblia, mas grifa aí. Clamem por Ele enquanto está perto. Grifa a palavra clamem. Que o ímpio abandone seu caminho. Grifa abandone. E o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Grifa o volte-se, talvez esteja na sua Bíblia, converta-se, talvez aí, eu não sei como está na sua. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Grifa o volte-se aí. Agora eu vou ler de uma forma direta, o mesmo texto. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, e volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. E eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez, e nós pudéssemos orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor vai trazer a nós. Revela ao coração dos teus filhos agora, que caia essas sementes em terras boas. Não deixe que caia à beira do caminho, não deixe que os espinhos sufoquem, não deixe, Jesus, que essas sementes se perdem, que possa cair em boa terra, que venha frutificar, Jesus, frutificar, e que possa ter um princípio de morte. Sim, o princípio de morte é negar-se a si mesmo. Para gerar fruto, vida na semente, é preciso morrer. Então guarde a todos que aqui estão, Jesus, em nome do Senhor. Eu oriento você, se você puder ficar nesses minutos agora, até o momento final da palavra, se possível, né? Evite, se possível, se levantar, de se mover. Acompanhe aí, fique conectado, liga o seu Wi-Fi para você entender o que o Senhor quer tratar com você, através da palavra hoje, tá bom? Através da palavra hoje. Eu quero começar essa palavra, essa pregação, com uma ilustração que eu vi, uma história bem bacana. Uma historinha curtinha, eu não sei se eu já contei ela aqui, eu conto bastante história, mas eu queria que você prestasse atenção nessa história que tem tudo a ver com o tema da pregação de hoje. Bom, diz que um homem, ele teve um sonho muito estranho. Presta atenção no sonho desse homem. Ele teve um sonho que ele estava de frente com uma loja, e essa loja chamava-se Banco do Tempo. E havia um letreiro bem chamativo, né, nessa loja Banco do Tempo, um letreiro que dizia assim: vende-se tempo. E aí ele, curioso, isso tudo no sonho, hein? Vai com a mente fértil igual eu, pessoal, entra aí com a mente fértil. Ele entrou nessa loja para investigar, só que ele percebeu que havia uma longa fila que saía de dentro da loja, do balcão das vendas do tempo, vende-se o tempo, do balcão onde estava tendo a venda, e para fora da loja, uma longa fila, e ele viu várias pessoas tentando comprar tempo, várias pessoas, e aí ele foi investigando um por um. O primeiro da fila explicou
que no guichê, ele estava lá falando no guichê: olha, quero comprar um tempo, porque eu tive uma doença terrível, uma doença maligna, que podia ter sido curada antes, poderia ter sido curada 1 ano antes, e descobriu ser agora essa doença, agora tarde demais, mas eu quero comprar 1 ano de tempo, para voltar lá atrás e fazer o tratamento, me dedicar à saúde, ao médico, a parar um pouco a minha agenda, para que eu chegasse agora aqui e estar curado. E na fila do banco do tempo também estava um casal, de rosto triste, um jovem casal, um homem e uma mulher, desejava comprar 20 anos, seu filho havia sido condenado à morte, e eles concluíram que a culpa da condenação da morte do filho foi uma negligência paterna deles. Pouco caso, nem aí para o filho, deixa que o governo educa, deixa que o vizinho, os amigos, a igreja, sei lá quem educa, menos eu vou cuidar de outras coisas, cuidar do meu time, do meu trabalho, da minha vida. E nisso o filho tomou caminhos errados e foi condenado à morte. E eles queriam comprar 20 anos, voltar lá atrás, ele era ainda um pequenino, uma criança pequenina como essa que vocês viram, para dedicar tempo ao seu filho e recomeçar tudo de novo. E na fila estava também um homem que desejava comprar 30 anos, a fim de obter uma educação que ele negligenciou ao longo desses 30 anos, oportunidade de trabalho que ele perdeu, e ele falou: olha, eu cheguei agora nesse momento, e lá atrás, 30 anos atrás, eu podia ter me dedicado mais aos estudos, ter feito um curso, uma faculdade, me dedicado, não era nem questão de dinheiro, era uma questão de dedicação, de prioridade, de tempo. Então eu quero 30 anos para voltar na minha juventude e poder estudar novamente. E a história continua, porque a fila do banco do tempo, ela é interminável. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imagine se essa história fosse real. Imagine se fosse você chegando nesse banco do tempo. O que você gostaria de comprar? Aliás, quanto tempo você gostaria de comprar? Para rever o quê? Olha, eu quero comprar, pastor, entendi, maravilhosa essa história, me dá 5 anos de tempo. Imagina aí agora, quantos anos você gostaria de comprar para reaver o quê? Para resolver qual o problema? 5, 10, 30, 50 anos atrás, de uma situação que você está vivendo hoje. O que você compraria para voltar lá atrás, para que pudesse viver diferente, hoje que você está? Legal, né? Esse pensamento que nós estamos fazendo, porque traz a respeito do tema de hoje. Nós vamos falar hoje exatamente sobre tempo, pessoal, exatamente sobre o tempo. É uma mensagem temática, como eu disse para vocês. É tão interessante porque o texto base, ele vai ser um texto básico, mas nós vamos pensar outros textos bíblicos. Mas esse texto de Isaías, ele é poderoso. Ele é poderoso. Vamos ler novamente o texto de Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Olha quantas coisas que nós podemos trazer uma ligação em relação ao tempo. Busque, porque você tem tempo, você pode buscá-lo ainda, enquanto se pode achar, enquanto Ele está por perto. Abandone, são atitudes para evitar consequências futuras. Olha que interessante essa brincadeira, esse bate-bola que eu estou querendo fazer agora, em relação a tempo e as atitudes agora espirituais que eu estou tratando. Verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Olha que interessante isso. O tema dessa pregação é tempo. E esse contexto que nós acabamos de ler de Isaías, eu queria que você deixasse marcadinho aí, está dentro desse livro tão importante para a Bíblia. E eu quero trazer algumas questões teológicas para vocês, trazer um pouquinho de conhecimento teológico para vocês a respeito do livro de Isaías, do profeta Isaías. Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo, mas pega algumas coisas teológicas que eu quero trazer para vocês. Isaías mesmo ter vivido muito tempo antes de Jesus, de seus escritos e toda a vivência, tudo que ele participou, o que ele fez, muito, muito antes de Jesus. Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento.
Então quando você pega o Novo Testamento, o livro mais citado, mais falado, que Jesus falou, que os homens falaram, que Paulo falou, que os homens falaram, é Isaías. Isso é poderoso. Então tem algo maravilhoso. A Bíblia toda tem algo maravilhoso. É um livro poderoso, cheio de orientações para nós. Mas esse livro de Isaías é maravilhoso. Eu queria que muito você se dedicasse ao estudo dele, a ler ele, sabe, com os olhos espirituais, a aprender algo. Esse livro tem algumas características. Pega essas características que eu quero trazer para você. Apenas conhecimento, esse início. Um pouco de conhecimento para vocês. Esse livro ele tem 66 capítulos. Olha que interessante isso. Porque a Bíblia ela tem 66 livros. Ela é uma mini Bíblia. É isso que eu quero dizer para vocês. São 66 capítulos e a Bíblia com 66 livros. E olha que interessante, ele é dividido em duas partes. Em duas partes. Os 39 primeiros capítulos na primeira parte e os 27 na segunda, exatamente como a Bíblia é. Interessante isso, né? Interessante. Exatamente como a Bíblia é. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E olha, pasmem, quanta coisa interessante que o livro de Isaías tem. A primeira parte de Isaías, ele cobre a história e o pecado de Israel, como o Antigo Testamento faz. E a segunda parte do livro de Isaías trata da parte do Messias, da vida messiânica, de Jesus, profecias, assim como o Novo Testamento faz. Olha que interessante isso, como é importante nós olharmos, cara, interessante, nunca pensei sobre o livro de Isaías. E pasmem, mais uma curiosidade para vocês, tanto Isaías como a Bíblia em si termina com as descrições dos novos céus e a nova terra. Isso está em Isaías 66, 22, isso está em Apocalipse 21. Todos os ambos terminam seus livros falando sobre um novo céu e a nova terra. Então tem algo poderoso aqui para nós analisarmos neste livro, sobre essa questão que nós estamos tratando aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre Isaías, ele é chamado de o príncipe dos profetas. O príncipe dos profetas, ele é chamado como Paulo do Antigo Testamento. E uma coisa que ele trata muito, muito, aliás, nós acabamos de ler aqui, ele fala sobre buscar, sobre o clamar, sobre o abandonar e sobre voltar. Vem com o texto novamente, eu falei para você deixar aberto aí, vai mais uma vez, se você vai ver essas palavras no texto básico que nós lemos. Ele trata a respeito disso durante todo o seu livro, as escrituras que ele traz. Olha Isaías 55, 6, 7, encontra essas palavras muito claras aqui, ó. Busquem o Senhor enquanto pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte-se ou converta-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, e volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Nós vamos usar esse livro poderoso, esse profeta incrível, vamos pegar outros textos e trazer alguns princípios aqui para nós, para falar a respeito do tempo. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre tempo, igreja. Você está com ou sem tempo? Você está com ou sem tempo? Vamos falar de tempo. Você está com ou sem tempo aí para nós ouvirmos? Vamos fazer algumas reflexões? Vamos fazer algumas reflexões, alguns pontos aqui para nós pensarmos um pouquinho a respeito desse tema, uma mensagem temática. Quero te fazer pensar algo poderoso e eu espero que você saia daqui pensando a respeito desse tema, dessa pregação que venha cortar o seu coração. A primeira reflexão que eu quero fazer com você é a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. E é exatamente isso. O primeiro ponto de reflexão é que nós vivemos tempos sem tempo. Sim ou não, igreja? Vivemos um tempo cronológico, sem tempo. Não é assim a sua vida, a minha, a nossa igreja, a sociedade. Nós vivemos tempos, igreja, que nós não temos tempo para nada. É a nossa geração. Quem tem a sensação que o dia parece estar mais curto? Não parece? Você não tem essa sensação que o dia está mais curto? Outro dia eu trouxe essa informação num culto. Eu vou trazer ela de novo. No dia 29, então não é só uma sensação, algo científico. Fala, pastor, parece que eu estou sensação de que o dia está ficando mais curto. Pois é, porque nós vivemos tempo sem tempo. Esse é o primeiro ponto. Mas eu quero trazer algo científico. Olha que interessante. No dia 29 de julho de 2022, a Terra completou sua rotação em menos de 24 horas, e teve o dia mais curto desde a década de 60,
Quando os dias começaram a ser rigorosamente cronometrados, ela marcou 1,59 milissegundo a menos, segundo um site Time and Date. O recorde anterior de menor tempo foi em 2020, de 1,47 milissegundos. Ou seja, realmente está girando menos. Não é 24 horas não, está menos, está um pouquinho menos. Então não é só uma sensação não, é realmente cronológico. Mas pasme, que eu estou querendo trazer para você esse primeiro ponto, que nós vivemos tempo sem tempo. Não é só porque, agora sim, agora eu entendo, porque é 1,57 milissegundo no meu dia. Não, cara, não é isso não que está fazendo você viver esse tempo sem tempo. Esses tempos sem tempo, nós temos uma tendência de deixarmos coisas importantes sempre para depois, e vivemos atrás do que é urgente. Esse é um dos grandes problemas nossos. Deixamos o que é importante para depois e corremos atrás do que é urgente. Importante depois, urgente eu corro atrás. Importante depois, urgente eu corro atrás. Pastor, me ajuda mais a pensar sobre isso, que nós estamos vivendo tempo sem tempo, e você vai compreender isso. Eu preciso que você coloque a sua vida na palavra que nós estamos falando, o texto de Isaías, o que eu estou trazendo para vocês, e comece a encaixar. Puxa, é verdade, parece que eu estou correndo atrás de um monte de coisa, e aquilo que é importante está ficando para trás. Quer uma dica para você, te ajudar a pensar? Divórcios acontecem porque nós deixamos sempre para depois a conversa, a restauração, sabe, aquele tempo de sentar e de pedir perdão, de perguntar, o que aconteceu? Não, depois eu deixa eu ver como é que está meu time, como é que está a tabela do Brasileirão, né? Se vai ganhar, se tá, a lua está boa para pescar, deixa eu ver se está bom isso aí. E enquanto isso a sua mulher está sofrendo, enquanto isso seu marido está clamando por amor, por uma dedicação, e você, o que é importante, ficando para depois, entende o que eu estou querendo tratar com você, igreja? Entende? Sabe, nós perdemos oportunidades de trabalho que nós deixamos sempre para depois, para nos preparar, e aí o cavalo passa o quê? Riado, filho. Depois eu vou fazer um curso, sabe? Depois eu vou me preparar. E a sua empresa lá vai abrir uma vaga para gerente, vai abrir uma vaga para um analista, um líder de setor, e você fala, ninguém olha para mim, o mundo me odeia, e que não sei o que, e o mundo girando, cara. Aí daqui a pouco você vai falar, pastor, não, é porque o mundo está 1,57 milissegundo a menos. Não, é porque você é cabeça dura, você está deixando para depois o que é importante, você não está se organizando, cara. É sobre isso que eu estou querendo tratar. Gente, a gente pode ficar aqui falando sobre um mundo de coisa, relacionamento, ministério, Bíblia, você, saúde, um mundo de coisa que nós estamos correndo. E pasme, olha como isso é sério, gente, porque quando as coisas não têm importância, ou seja, são urgentes, nós fazemos com certeza, rapidez, vontade, não é assim? Por exemplo, você fala assim, eu vou fazer a unha para as mulheres. Quando você vai fazer a unha? É hoje, é para ontem, é para agora, é para hoje. O homem, eu vou lavar meu carro, cara, é para hoje, é para agora, é para ontem. Isso tem que ser urgente, é rápido, não posso deixar. Para isso não existe depois, a gente não consegue. Agora pega as coisas importantes. Não é que isso é vulgar, nada disso, né, irmão? Só estou querendo abrir a sua mente. Coisas importantes nós deixamos para depois. Por exemplo, depois eu leio a Bíblia. Depois eu vou ler a Bíblia. Depois eu vou no médico. Enquanto não cai um pedaço meu, eu vou vivendo. Gente, eu fiquei 1 semana e meia, 2 semanas com o ouvido tampado. Você acredita que eu me acostumei a ficar surdo? Porque eu não fui no médico. Ui, que loucura! Eu fui no médico agora essa semana, arrumei lá um encaixe. Mas eu fiquei, vocês lembram que eu falei aqui, gente, eu estou surdo desse ouvido, fiquei 2 semanas. Por quê? Eu fui empurrando, fui colocando outra coisa, agenda, depois eu vou, não, esse aqui é mais importante, depois eu vou, e fiquei surdo, acostumei a ficar surdo. Depois nós resolvemos essa situação aqui em casa, isso agora não tem importância não. Depois eu te peço perdão. Depois eu vou ajudar você, depois eu vou exercer uma função, depois. Sabe, igreja, muitas vezes nós reclamamos
e nós não temos tempo para nada. Tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para amar, não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ser feliz. Mas sabe o que é interessante? Vem comigo em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Não quer abrir? Nós projeta rapidinho para você. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Você fala que não tem tempo, mas olha o que Eclesiastes fala: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E é tão legal, depois você lê na sua casa aí, o autor de Eclesiastes, ele escreve, ele elenca 14 situações ali. Há tempo para nascer, há tempo para plantar, há tempo para alegrar, não é isso que tem aí? Há tempo para isso, tempo para isso, tempo para isso. Ele fala sobre tudo isso, e cada situação que ele coloca, há tempo para nascer, mas também há tempo para morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Ele coloca 14 situações, ele lê na sua casa, e das 14 ele coloca uma oposição. Uma oposição. Sabe o que ele está querendo tratar a respeito disso? Quando você fala, eu não tenho tempo. A nossa vida é marcada por estações, cara, por momentos, por tempos, e você terá todo o tempo para viver cada uma delas. Cara, você não é o inverno que você está vivendo. Pastor, está sombrio, está frio, a situação está difícil, é uma doença, é uma situação financeira que está difícil, é relacional, a coisa está difícil, é o inverno que você está vivendo, mas é estacional, é a estação que se move, entende? Então o que o autor trata aqui, Eclesiastes, que há um tempo para tudo, para tudo. Então como que nós podemos dizer, eu não tenho tempo? E o que o autor está falando, há tempo para tudo. Então você está se opondo ao que a Bíblia está querendo dizer. O que a Bíblia está querendo dizer, sabe? Qual é a resposta que nós ouvimos sempre quando você pergunta para alguém aqui, ó? É ou não é assim, ó? Você chegar e perguntar para alguém assim, ó: como você está? O que você ouve? Estou na correria, não é? É ou não é assim? Estou sem tempo, correria, estou sem tempo. Tem um amigo meu, a gente se conhece há muito tempo, cara. Toda vez que eu pergunto para ele, cara, eu passo uma mensagem para ele: e aí, cara, como você está? Rapaz, correria. Ó, correria. Falei, rapaz, vai para São Silvestre, você está só na correria, cara. Aí eu só correndo, correria. Sabe que uma pesquisa diz que o ser humano, isso aqui é uma pesquisa, tá? Essa pesquisa sobre os americanos, mas eu trago para nós. A pesquisa diz que o ser humano consome, em média, 15 horas e meia de mídia tradicional e digital a cada dia. Sério? É. Pesquisa que eles fizeram com os americanos, e eu trago para nós também. Eu estou querendo trazer a respeito de tempo, de termos ou não termos tempo para coisas importantes, e comece a pescar esses dados que eu estou trazendo para você. Eles dizem que na pesquisa, que antigamente o consumo de mídia, ela era mais passional. Então a pessoa sentava diante de uma TV, via, ouvia um rádio, e agora é mais ativa, mais interativa. Mídia a todo momento. Você está dirigindo um carro, de repente tem um telão de LED gigante. Você está dirigindo o carro, de repente sobe uma mensagem, sobe outra. Você está trabalhando e sobe outra mensagem. E assim é a nossa vida, bombardeado, cara. Eu estou lendo um livro aqui, eu trouxe eles para vocês, só para vocês verem, interessante. Esse livro é poderoso, cara, poderoso. Bom ou não, Ricardo? Bom, indiquei para o Ricardo, ele comprou. Não ganhei nada não, só estou mostrando para vocês, indicando. Esse livro chama Reset. Vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada. Pessoas que estão a ponto de síndrome de burnout, extremamente estressados e tal, com a cultura do mundo. Maravilhoso esse livro. Homens, é um livro mais voltado para homens, líderes. Tem que ler um livro desse. Sabe o que ele fala aqui? Ele fala que nós hoje estamos vivendo uma cultura tão bombardeada de informações, que ele compara a nossa mente como um músculo, como se nós fôssemos na academia e fôssemos malhar o bíceps. Sabe quem faz academia vai entender o que eu estou falando. Você vai na academia e vai malhar o bíceps. Ele fala que no livro nós somos assim, ó: vou na academia, malhei o bíceps, vou no outro aparelho, 3 segundos, vou no outro, 3 segundos, o dia inteiro fazendo isso, e o bíceps grita: meu, eu não estou entendendo o que você quer,
eu não vou ficar forte não, porque ele fala que a nossa mente hoje é como nós fôssemos na academia e ficássemos 3 segundos em cada aparelho. Olha o que ele fala, eu vou ler para vocês, eu até deixei a página marcada. Olha que legal que ele fala a respeito da nossa mente hoje, como que nós estamos. É assim, porém, que muitos de nós estamos tratando o nosso cérebro. Acordamos, verificamos os e-mails, ligamos a TV, escutamos o rádio. Ele está falando aqui de uma cultura talvez um pouco mais antiga, quando foi escrito. Sentamos-nos diante do computador, atendemos o telefone, respondemos um texto, abrimos o Facebook, comentamos um blog, enviamos uma mensagem, nos envolvemos em uma conversa, escrevemos uma matéria, aconselhamos alguém, planejamos uma reunião, tudo isso antes do café da manhã. Cada uma dessas atividades requer de nós algum esforço e esgota os músculos da mente, e a situação é especialmente prejudicial por estarmos saltando rapidamente de um exercício mental a outro, não dando ao músculo chance de se recuperar ou construir algum ritmo. Interessante isso, né? Ele fala que a nossa mente está como esse músculo. Para pensar se não é assim, igreja. Para pensar, pastor, mas e aí? Calma, eu quero trazer algo espiritual para você, trazer para você para o centro do que Deus te colocou para fazer, igreja. É possível, eu creio nisso. Porque se nós continuarmos como nós estamos e não alertarmos isso nos altares, no aconselhamento, no pastoreio, na Bíblia, na pregação, nós vamos viver uma cultura maluca. E nós perdemos o propósito. Nós acordamos, igreja, sem propósito. Sabe qual é o propósito de Deus? Colocou para nós em Gênesis: adorador, cara. Cuidar e cultivar do jardim. Se não me engano, acho que é Gênesis 2,16. Se não me engano, você foi colocado para cuidar e cultivar do jardim. Aí sabe que nós acordamos sem propósito. Quantas vezes você acordou e falou: cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo? Nós achamos que o nosso propósito é ficar milionário. Beleza, se Deus quer fazer isso com você, bênção. Oro por você, Senhor, faça isso em mim também. Mas esse não é o meu propósito de vida. O seu propósito é pulsar por Ele. Sabe, é transpirar Jesus, é falar a respeito dEle, é viver, é ser um adorador. Aonde? No seu trabalho, na faculdade onde você está, lá no hospital que você vai, na sua família, onde você encontra aquele monte de gente, lá que você tem que pulsar Jesus. Não, aqui é maravilhoso pulsar Jesus, mas o que nós estamos querendo tratar, cara, é sobre o propósito. Como que nós vamos falar de Jesus para quem não conhece Jesus, se nós não falamos? Nós temos que ser a galera com propósito, que vai cuidar e cultivar do jardim. Sabe, nós achamos que nós somos colocados nessa terra para trabalhar, ficar rico e pagar conta. Não é, esquece isso. Você foi colocado para ser um adorador, cuidar e cultivar do jardim. Deus vai usar a sua vida, o seu talento, o seu chamado para isso. Você vai ser um advogado, um médico, um cantor, o que for, mas você vai pulsar Jesus. Sabe o que eu falo com Jesus todos de manhã quando eu saio? Jesus, me use nesse dia, nas orações que eu falo com Jesus, me use nesse dia, me permita participar do que o Senhor está fazendo na minha geração. Sabe o que eu faço? Você acha que eu só falo isso? Eu ligo a iFé, cara. Eu ligo a iFé, anteninha. Aí eu vou lá, eu trabalho com um propagandista médico. Eu chego nas clínicas, chego lá, eu já estou com o iFé ligado. Aí eu vejo uma secretária, um médico. E é poderoso quando você quer, você ouve, você está sensível. Eu chego na secretária, ela começa a falar e já identifiquei. Já sei, Senhor. Eu começo a transpirar Jesus ali. Gente, chora, se abre o coração. E aí eu chego no médico. Gente, o médico chora. Eu estou conversando com o médico, ele começa a chorar na minha frente. Eu começo a conciliar médico, gente, pastorear. Aí eu chego em casa. Faz isso, gente, faz essa reflexão. Que nós acordamos sem propósito, nós acordamos vivemos sem destino, sem identidade. Aí sabe o que eu faço? Eu chego no final do dia e falo: Senhor, eu faço uma reflexão daquilo que o Senhor me usou no dia. Nossa, o Senhor me usou naquela situação, propósito, cuidar e cultivar do jardim, adorar ao Senhor. O que Ele vai fazer em mim, com o meu chamado, é consequência. Ele vai me prosperar no trabalho, vai me colocar como o dono da empresa. Maravilha se for. Sabe, Blaise Pascal, ela tem uma frase poderosa. Ela fala que toda a nossa miséria deriva de não conseguirmos ficar em
quarto silencioso, sozinhos com Deus. Quer mais uma vez a frase? Toda a nossa miséria deriva de não conseguirmos ficar em um quarto silencioso, sozinhos com Deus. Faz uma reflexão aí. Quantas vezes nós estamos passando em secreto com o Pai? Nós não cantamos hoje? Me leva onde eu possa ouvir a sua voz, escutar. Estamos tendo tempo com Ele. E sabe, isso me leva a pensar que ter tempo é uma questão de prioridade. Sim ou não, igreja? É uma questão de prioridade. Você sempre terá tempo para aquilo que você priorizar. Sempre vai ter. Sabe, certa vez Jesus estava indo a um povoado, andando com seus discípulos, e ele para em uma casa. Vem comigo em Lucas capítulo 10, 38. Eu falei que era uma pregação temática. Vamos pegar alguns textos aqui. Lucas 10, 38. Jesus estava caminhando, seus discípulos, ele para em uma casa. Ter tempo é uma questão de prioridade. E olha o que acontece então, vamos lá. Lucas 10, verso 38. O texto diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, vamos lá, mexer a Bíblia, sabe, com fome, anotar, riscar. O texto diz assim de Lucas 10: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Grifa isso, Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Grifa isso. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que interessante que eu estou tratando com vocês. Ter tempo é uma questão de prioridade. Prioridade. Agora vamos bater um bate-bola aqui de pensamento, de análise do texto. Quem recebeu Jesus em casa, gente? Verso 38. Quem recebeu Jesus em casa? Marta. Quem desprezou Jesus em casa? Verso 40. Você entendeu, cara? Você consegue analisar espiritualmente o que o texto está querendo tratar? Você consegue? O que faz a diferença para a sua vida, para a minha, não é somente eu levar Jesus aqui, ó. Jesus, ó, o senhor está aqui dentro desse livro, hein? Aqui dentro desse livro, hein? Vamos para casa. Você põe aqui assim, põe ele. Está aqui, Jesus. Chegou na minha casa. Essa casa aqui cheia de problema. Está aí, Jesus. Assim coloca a Bíblia lá. Não é necessariamente isso, mas sim ter um relacionamento com Ele. Quem levou Jesus para casa foi Marta. Vamos, Jesus, tem a minha casa lá, o irmão está lá e tal. Mas quem se relacionou com Ele? Sabe, a respeito disso, ter tempo é uma questão de prioridade. Cara, você pode vir na igreja todo domingo. Todo domingo. Qual é o culto na IBC? 7 horas. Pequeno grupo, terça-feira jovens, segunda do Márcio, terça o meu. Beleza. Mas eu estou falando sobre relacionamento. Gente, vida com Deus é relacionamento. Nós estávamos numa reunião agora com os jovens, falando a respeito disso, de relacionamento. Vida cristã é relacionamento. Vida, ser humano é relacionamento. O nosso Deus é um Deus vivo. Não é uma estátua que você fala, você vai lá e limpa a estátua, tira a poeira dela, coloca uma xícara de café para ela, um dinheirinho embaixo do pé dela. Não é isso. É um Deus relacional, o qual você vai lá no seu trabalho, e o Senhor está contigo, porque você se relaciona com Ele. Faz sentido, igreja? Então você chega à tarde na sua casa, e você vai encontrar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, que não querem saber de Jesus, mas você vai ser o sal e a luz ali, porque você se relaciona com Ele, e você vai onde você for, você será ali um instrumento de Deus. Faz sentido, igreja? Sobre isso, tempo com o Senhor, relacionamento. Vai chegar um momento, cara,
que é como pisar no embreagem. Você não vai ficar pensando, poxa, peraí, pisei na embreagem, engata a segunda, solta devagar. Não, é natural. Você está andando naturalmente, o Espírito te impulsiona, te leva, você fica sensível, você ouve, você escuta, você age, porque é relacionamento. Sabe, você pode dizer, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente. Você pode vir na frente aqui, ó, vamos fazer um apelo, quem quer aceitar, você pode falar isso. O único e suficiente Salvador, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, mexe com a estrutura, sara todas as feridas. Mas se não vier acompanhado de um relacionamento, cara, não adianta vir aqui, levantar a mão, ir para casa e não se relacionar, porque é lá que Ele quer agir. É na segunda-feira, é na terça, é no dia a dia com você. Você vai ouvir a voz dele aqui, ó, na palavra. A palavra vai falar com você. Aí você vai praticar o que você está ouvindo agora nessa pregação, e da semana passada, e das muletas, e todas as mensagens. Quem sou eu? Poxa, eu me pareço muito mais com Judas. Lembra da pregação? Poxa, e você começa a praticar. Nossa, verdade. E aí praticar, e nessa prática você se relaciona. Aí você vai para a Bíblia, você vai num pequeno grupo, você escuta o seu líder ministrar, você corta o seu coração. Aí no outro dia você vai ter uma prática dessa palavra. Relacionamento. Sabe, igreja, nós temos que pensar a respeito disso. Nós estamos fazendo as coisas para Deus ou com Deus? Isso é muito sério. Estamos fazendo as coisas para Deus ou com Deus? Percebeu, Marta? Estou fazendo para Deus. Estou arrumando aqui, ó. Estou limpando o chão para Deus. Eu venho tocar, é para Deus. Eu abro a igreja, é para Deus. Mas Ele está nisso? É com Ele que você está fazendo? Faz sentido o que eu estou querendo dizer, gente? Com Ele. Sabe, uma das coisas mais preciosas que você pode dar para alguém nos dias de hoje chama-se tempo. E essa palavra, quando eu escrevi ela, gente, eu fui chicoteado assim, ó. Pá! Que uma das coisas que eu sou péssimo é em tempo. Essa mensagem falou comigo. Os irmãos passam, o Ricardo, coitado, manda mensagem para mim e eu respondo 2 dias depois, cara. 2 dias depois, sabe? E isso é uma negligência. É negligência, porque uma das coisas preciosas é tempo. Eu parar, ver, responder, falar, interagir, relacionamento. É parar o meu dia, minha agenda, é almoçar com ele, com o irmão, com uma irmã, tomar um café com um irmão, com uma irmã, me relacionar, ligar, passar uma mensagem, escutar a dor dele e ser ali um instrumento. Isso é precioso, cara. Sabe, igreja, uma das principais armas de Satanás em nosso tempo, sabe o que é? Chama-se distração. Distração. Tem uma história muito legal. Diz que tinha um pastor. Presta atenção nessa história. Diz que tinha um pastor numa igreja, e ele tinha muito sucesso em tudo que ele fazia. Muito sucesso. Tinha comunhão com Deus. Ele andava em santidade, orava e jejuava. Lia a Bíblia. Sua casa era um exemplo. Um homem temente ao Senhor. E aí o diabo, vendo isso, fez uma reunião lá no inferno. E determinasse, vamos acabar com aquele ministério daquele homem lá. Ele está andando muito certo, vamos acabar com ele. E aí ele enviou alguns dos seus e colocou sensualidade, avareza, orgulho diante do dia a dia daquele homem pastor, E aquele homem então foi para a palavra. As situações vinham chegando, sensualidade, a avareza, sabe, as tentações foram chegando, a avareza, a sensualidade, o orgulho, e ele foi na palavra, ele orou, ele ouviu a voz, ele buscou, ele jejuou, ele leu a Bíblia, ele se fortaleceu no Senhor, sabe, aí o seu casamento foi fortalecido nisso tudo aquilo, ele se humilhou diante de Deus, e com a ajuda do Senhor ele venceu. E aí o inimigo, vendo todas essas tentativas, sabe, tinham sido frustradas, incomodado, ele resolveu mandar outra armadilha, e essa armadilha chama-se distração. Aí pasmem, sutilmente ele começou a agir. Primeiro ele tirou o tempo daquele pastor, enchendo a sua agenda com coisas para fazer.
Logo então ele não tinha mais tempo para jejuar, para ler a palavra e para ouvir a voz do Santo Senhor. Depois ele tirou o tempo daquele pastor para não ler mais a Bíblia. Ele não mais ouvia, interagia com a palavra. E ele foi minando as distrações, e aquele homem foi caindo em cada uma dela, em cada uma. Talvez você esteja se perguntando: pastor, e o que me faz viver tempos sem tempo? O que me faz? Por que eu nunca consigo me envolver com os ministérios, para oração, leitura, me relacionar? Por que, Jesus? Uma vigília para pregar para alguém, para falar de Jesus para alguém. Gente, você sabia que o ministério de pregação é para todos? Ô pastor, achei que era só para o senhor, hein? Não, ali ó, Marcos 16:15, tem um adesivo grande ali no fundo, para você ir embora e olhar mesmo. Você olhar, olha lá o que foi gerado em você, não termina aqui, ide. Está escrito ali no fundo, não é para mim, é para todos nós, para todos, e toda a seara, é para todos nós, é o ide, vamos fazer o ide. O id, é o evangelizar, é falar de Jesus, é falar dele. Pastor, mas por quê? Por que nós não conseguimos fazer isso, igreja? Por que não conseguimos nos relacionar? Você já fez essa pergunta para Deus? Por que eu não consigo me relacionar, Jesus? Por que eu vivo tempo sem tempo? Por que, Jesus? Quero te trazer três situações aqui. Primeira delas, os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo. Lucas 8,14 diz: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Porque não gero fruto, porque não me relaciono, porque não vivo com e para Deus. Por quê? Situação 1, os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo, igreja. Faz sentido, igreja, sim ou não? Faz sentido? Estou falando algo com vocês que está falando ao coração. Faz sentido? Pastor, por que isso? Tempo sem tempo, por que nós estamos vivendo prazeres do mundo? E eu queria muito que você pensasse: nossa, não é assim, ó, vamos lá, não é assim, por causa dos prazeres do mundo. Rapaz, que bacana isso, hein? Bacana isso aqui, hein? Maravilhoso, que imagem bacana, prazeres do mundo, hein? Que legal. Não, você vai ouvir, vai pensar na sua vida, poxa, é verdade, e praticar. Amém, igreja? Praticar os prazeres do mundo. O que está me roubando? O que está me fazendo viver tempo sem tempo? Não escuto, não escuto a voz do Senhor, não pratico aquilo. Prazeres do mundo. Segundo, sabe por quê? Por causa de você mesmo. Por conta de você mesmo, igreja. Por conta de você mesmo. Pastor, eu sempre achei que eu era a última Coca-Cola do deserto. Eu sempre achei. E olha o que Romanos 7,18 diz. Romanos 7,18. Vamos projetar para a gente ganhar tempo. O texto diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, a segunda reflexão: por que eu não escuto, não relaciono, não vivo, não pulso? Por quê? Tempo sem tempo. E eu quero tratar algo espiritual, e disso, do espiritual, a base que é Jesus, tudo irradia, seu trabalho, sua vida, seu casamento, sua saúde, tudo, a base é Jesus. Eu estou tratando a base, a casa construída sobre o alicerce, a rocha, Jesus. Pastor, mas e por que também minha casa está uma bagunça, meu casamento, minha vida financeira? Por quê? Porque você está sem base. Você está buscando solução em tudo quanto é lugar. É ou não é? Você está buscando solução em tudo quanto é lugar, mas não está, a base não está, Jesus não está reinando. Então eu estou tratando algo espiritual. O restante o Senhor acrescentará.
Então o primeiro é os prazeres do mundo, o segundo é você mesmo. É você mesmo, chuchuzinho. Você está achando que você é a Coca-Cola do deserto? É você. Você viu o que o apóstolo Paulo fala? Eu sei que nada de bom habita em mim. Então é por causa do pecado. E aí eu entro já no terceiro, o pecado. Por que eu não ouço, não relaciono, não vivo, não pulso? Pecado, igreja, pecado. Olha o que diz João 8,34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então sabe por que não ouve, não relaciona, vive em tempo sem tempo? Porque vive pecando. Tem uma frase muito bacana que diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro, e vive como se nunca fosse morrer, e morrem como se nunca tivesse vivido. E aí talvez você pergunta: e o que fazer? Pergunta para mim: e o que fazer? O que fazer, pastor? Poxa, se estamos vivendo uma geração de tempos sem tempo, somos bombardeados, pastor. Você já falou que o mundo está girando, é 1,57 milissegundos a menos. Nossa, isso está fazendo uma diferença na minha vida, pastor. E eu estou sendo bombardeado por um monte de informações, e ao mesmo tempo o meu cérebro está como esse bíceps que está malhando freneticamente, ele não descansa. Compreendi tudo isso, pastor. Então eu vivo os tempos sem tempo. Eu não consigo ter tempo para amar, para cuidar, para viver, não consigo, porque eu sou bombardeado por todos os lados. E o que fazer, pastor? E o que fazer, né? E eu quero tratar sempre a base, que é o espiritual. E é o ponto 2 e o último ponto para nós. E diz o seguinte: volte ao princípio, redefina o que, quando e quem deve estar no seu tempo. Redefina. Volte para o princípio, reprograme, redefina o que, quando e quem deve estar no seu tempo. Quem deve estar? Sabe muita coisa que tem me ajudado? Bíblia, livros. Esse livro tem me ajudado bastante. Revendo uma série de coisas na minha vida, uma série de coisas. Só para vocês terem uma ideia, o ano que vem, eu acho que já comentei com os irmãos, eu estou saindo da diretoria dos pastores de Rio Preto. Está loucura. Uma loucura. Esse final de semana eu consegui ficar off, cara. Meus pais estão aqui, nós fomos para um lugar no meio do mato. Sabe o que é o meio do mato? Estava no meio do mato lá assim, ó. Fiquei no meio do mato, nada. Só passava, aí vi uma arara, aí de repente passava uma iguana, sei lá que bicho é aquilo, e uma rã, até escorpião tinha no lugar que eu estava. Cara, incrível, no meio do mato, sabe, ouvindo, e eu entrei dentro do rio, cara, estava pescando, e eu ouvi a voz do Senhor lá, maravilhoso. Volte ao princípio, redefina o que, quando e quem deve estar no seu tempo. Apocalipse 2,5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então olha o princípio aqui: arrependa-se. O princípio, volte para o princípio, veja onde você caiu. Estou tempos sem tempo, meu casamento está arruinado financeiramente, minha vida, minha saúde, tal. Então redefina, volte, redefina o que, quando e o que vai estar no seu tempo. E eu estou tratando algo espiritual, cara. Arrependa-se. Sabe, igreja, tem um texto que certa vez Maria perdeu Jesus. Está lá em Lucas, vem comigo, nós vamos ler esse texto. Lucas 2, abra aí, Lucas 2, nós vamos precisar ler esse texto. São bastante versículos, leia aí, abra aí na sua Bíblia, Lucas 2, verso 41. Eu estou falando sobre você voltar ao princípio. Lucas 2, 41. Certa vez Maria perdeu Jesus. Como assim perdeu? Ela perdeu. Talvez pela correria,
distração, não sei, mas olha lá o texto, vamos ler junto, vamos ver isso aqui. Lucas 2,41 diz assim o texto, ó: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, eles, toda a sua casa, Maria, José e Jesus, subiram à festa conforme o costume. Grifa isso, eles subiram à festa conforme o costume. Verso 43 de Lucas 2. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Que loucura, cara. Como que perde um filho? Cadê o menino? Sei não, então vamos lá, vamos seguir o fluxo. Cara, como que perde? É loucura isso aqui, não é não? Doido, né? Para a gente pensar em nós mesmo aqui. Vamos lá, verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Olha os detalhes que o texto vai dando para nós, cara. Leia com os olhos espirituais. Verso 46. Depois de 3 dias, o encontraram aonde? No templo, sentado entre os... Cara, isso aqui é forte. Verso 46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ai, gente, é igual nós. Verso 49, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Cara, que espiritual forte aqui. 50, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cara, isso aqui é muito interessante, essa história, e a gente pode tirar um mundo de aprendizado aqui, porque eu estou tratando com vocês, se eu me perdi, se eu não escuto, se eu não reajo, não vivo, não pulso, não leio, não sinto, não faço, não sabe, pastor, o que fazer? Foi o que eu falei para vocês, e é esse tópico 2 que eu estou tratando. Volte ao princípio e redefina o que, quando e quem deve estar no seu tempo. E foi exatamente o que nós lemos em Isaías 55. Abra o texto de Isaías aí, comece a enxergar isso que eu estou falando para você agora. Enxergue isso no texto de Isaías agora. Isaías 55 diz assim, olha só que legal isso que eu estou tratando com vocês. Redefina. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pastor, minha vida está uma bagunça, um caos, tudo virado de ponta cabeça. Volte ao princípio, Apocalipse 2:5. Redefina o que, quando e quem deve estar no seu tempo. Redefina isso, igreja. Redefina isso. Sabe, a palavra que eu quero deixar como final para vocês forte é: volte-se. É o texto aqui que está falando para nós, ó. Isaías 55:7, tem uma palavra aí, 2 vezes essa palavra aparece: volte, volte e volte. Maria perdeu Jesus, igreja, na volta do templo para casa. Ela não estava fazendo a bagunça, e estava lá, sabe, queimando uma pedra, e estava roubando, e adulterando, e mentindo, não. Ela foi no templo, na festa da Páscoa, que é uma vez por ano,
foi lá, levou o cordeirinho, sacrificou o cordeiro e está voltando para Nazaré. Está voltando para Nazaré. Está ao norte de Israel. Ela sai do centro de Israel e está indo para o norte. Volta para sua casa. E ela perde Jesus na religiosidade. Você consegue entender isso que eu estou querendo tratar? Se perdeu Jesus na própria religiosidade. Na volta para casa, igreja. Na volta. Procura ele por 3 dias. E quando ela voltou, essa é a palavra que eu quero que você pense. Volte-se. Quando ela voltou, ela percebeu que ele, Jesus, estava no mesmo lugar que o tinha visto pela última vez. Sabe, igreja, eu quero que lançar essa palavra ao seu coração. Lançar essa palavra ao seu coração. Você se perdeu. Você se perdeu, Jesus. Você. Ai, Jesus saiu da minha... Não, é você que saiu. É você que se perdeu. É você. E o texto mostra aqui para nós, esse texto aqui de Lucas que eu estou lendo. Então você se perdeu, você não escuta, você não pulsa, não reage, o Espírito não está falando, sabe, é como, eu venho, sabe, é isso que está acontecendo com você, porque estou vivendo tempos sem tempo, por conta talvez de mim mesmo, por conta do pecado, por conta dos prazeres do mundo. Está isso que está acontecendo? Compreendeu que o finalizar da palavra que está falando no seu coração? Então volte, porque Jesus está onde sempre esteve, cara. Sempre esteve no mesmo local. Se perdeu ao longo do caminho da vida, da estrada da vida, muitas coisas aconteceram. Volte. É isso que o texto está falando, é essa a pregação para você hoje. Volte, porque Jesus está onde sempre esteve. Você quer vê-lo de novo, igreja? Você quer voltar a ver Jesus? Sabe, você quer encontrar com Ele novamente, você quer sentir Ele de novo, fazer coisas que você talvez fazia 10, 15, 20 anos atrás, quando você era um obreiro, um evangelista, um pregador, um faxineiro, ou uma pessoa que sentava e ouvia a palavra de Deus, mas queimava no coração e você semeava. Então volte, igreja, porque Ele está onde sempre esteve. Somos nós que saímos porque vivemos tempo sem tempo. E sabe o que é o pior de tudo isso? Maria, quando chega diante de Jesus, fala: por que você fez isso conosco? É ou não é? Somos nós nos perdemos. Aí sabe o que a gente começa a fazer? Por que você fez isso comigo? Porque você não me visitou? Porque o pastor, porque essa igreja, porque a igreja que eu estava era uma igreja ruim, porque o pastor de lá era um ladrão, porque olha que não sei o que, porque olha não sei do que, e você está assim, andando longe. E Jesus, no mesmo lugar, no mesmo lugar, e você longe, tempo sem tempo, né? Tem tempo, um monte de coisa, urgente, tempo sem tempo, e Jesus, no mesmo lugar, na mesma palavra, no mesmo aconselhamento, no mesmo secreto da sua casa, sabe, na mesma sensibilidade. Pastor, mas por que então? Por conta do pecado, mais uma vez, por conta de você mesmo, por conta do mundo de prazeres. E o que eu preciso fazer? Volte. O que você precisa fazer? Volte. O que você precisa fazer, igreja? Volte. Se você é uma pessoa que está sem propósito, pastor, eu não sei para que eu fui colocado nessa terra, sem destino, sem identidade, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Será que não é o momento de você rever como está a sua agenda? Não é o momento de você praticar e mudar de vida, de ação, de atitudes? O que é prioridade para você? O que é prioridade para você, igreja? Será que é preciso você chegar numa loja de tempo e comprar tempo? Será que você vai querer acreditar nisso? Que vai ter uma loja de tempo algum dia para você comprar 5, 10, 20, 30 anos para rever alguma coisa que você está negligenciando hoje? Negligenciando hoje. Seus filhos indo para o mal ou pior, e você negligenciando. O seu casamento se acabando, porque você está negligenciando. Mas ele não me ama. Oh, meu filho, você não entendeu nada.
nada. Se você é uma pessoa que está sem propósito, essa palavra é para você. E se você é uma pessoa também que já fez parte de igreja, sabe, há dias, há meses, talvez anos, você pisa, não põe os pés em uma comunidade, sabe, você não tem escutado, não tem pulsado, o Espírito talvez não tem falado, sabe, você tem sentido um coração congelado, sabe, você não tem se relacionado com o corpo, sabe, e essa palavra também é para você. Será que não é o momento de retornar? Assim como Maria caminhando, se perdeu, Jesus continuou, foi ela que, eu achei que estava, eu achei, não, volte, retorne, sabe, porque você sabe, se você já fez, você sabe quem é o caminho, quem é a verdade, e quem é a vida, você sabe, igreja, para a gente caminhar para o final, para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante, que ficou reprovado, por roubar o tempo que deveria ter usado para estudar, sendo obrigado a repetir aquele ano que ele perdeu. Que vale um ano? Pergunta para esse estudante. Para entender o valor de um mês, pergunte para uma mãe que perdeu um filho prematuramente numa gravidez, você vai entender isso. Para entender o valor de uma hora, pergunte a alguém que teve uma parada cardíaca e necessitava chegar urgentemente ao hospital e ficou preso num congestionamento no trânsito de uma grande cidade. Para entender o valor de um minuto, pergunte a alguém que perdeu um transporte e chegou atrasado. Para entender o valor de 10 segundos, pergunte a um piloto de Fórmula 1, seu carro quebrou na última volta, quando faltava poucos metros para o fim da corrida. Para entender o valor de um segundo, pergunte a um nadador que ficou com a medalha de prata em uma Olimpíada, perdendo a medalha de ouro. Agora vamos trazer para cá, para a nossa realidade de vida aqui, para entender o valor da vida, pergunte a alguém que rejeitou a Cristo, negando o seu nome, o seu sacrifício e a salvação oferecida. Alguém que viveu como quis, que passou anos dizendo ser dele, mas nunca viveu como tal, nunca frutificou. Que tal vivermos Isaías 55, 6 e 7, que diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Ainda é tempo, ainda dá tempo. Clamem por ele enquanto está perto, ainda dá tempo. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se, converta-se ele para o Senhor, que ele terá misericórdia. Deus tem misericórdia, igreja. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amém? Ele perdoa. Vamos ficar de pé. E eu gostaria que você finalizasse com uma oração comigo agora, colocando a mão no seu coração, e você apresentasse a sua vida.